Então, estamos aqui com o Maurício, meu amigo Maurício, da Ferplast, no nosso programa que é Homens de Aço, Homens de Ferro e Aço, para a gente conhecer um pouco da história dos empreendedores do mercado que envolve ferro e aço, saber da origem, das dificuldades, toda a trajetória. E aqui é um bate-papo descontraído, tranquilo. Obrigado por me receber, Maurício. É um prazer, né? Obrigado, estamos aqui em Maceió, terra bonita, um dia maravilhoso. Eu achei interessante, foi o seu aí, Homens de Aço, Ferro e Aço, né? Tem que ser mesmo, esse segmento, né? Segmento difícil, duro, né? Pesado, né? Então não é uma coisa fácil, né? São muito maquinário, né? A mão de obra envolve uma mão de obra mais qualificada. E realmente eu que trabalho há 37 anos já nesse segmento, comecei minha trajetória logo após o término da faculdade. Comecei fabricando clips, um aço pequenininho, mas muito útil, né? Até hoje é um produto que, sei lá, dizem que foi lançado na década de 1920 na Suíça, ou foi na Suécia, não lembro direito, mas que até hoje é insubstituível, né, no escritório, né? É lógico. Clipezinho que bota ali no papel, todo mundo usa. Na organização, né? Com a história quem tem um escritório vai precisar, quem está em casa pode precisar. Essa historiazinha eu comecei em 1987, terminei a faculdade na metade de 85, tempo de me organizar com meus tios, que aqui é uma empresa familiar, começou familiar e ainda continua familiar. E a ideia inicial foi o Clips, a gente começou pequenininho, com uma maquininha, um funcionário. Desculpe te interromper, Maurício, mas eu queria um pouquinho antes, porque o Maurício, ele tinha antes, como é que surgiu o clipe? Como é que surgiu isso? Apareceu para você, essa veia de empreendedora já vem de você desde o início, desde que você era ainda adolescente? Adolescente. Ou ele veio a partir de algum exemplo da sua família? Acho que veio assim, essa ideia empreendedora, acho que quase toda a minha família tem, porque meu pai, como eu tinha te falado antes, né, ele é descendente de alemão. Minha avó, no caso, veio para morar aqui, casou com meu avô lá em Santa Catarina, na época da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá. E papai, desde criança, trabalhou e também, quando casou, teve 9 filhos, né, uma família grande. Não era fácil sustentar, papai teve restaurante, padaria, algumas empresas de representações, relacionadas de solo, e botava os filhos para trabalhar. Papai, assim, que eu me lembre, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, papai já botava para ficar no caixa, ajudando lá da menina, às vezes mandava varrer a padaria. E como eu digo, eu aprendi a tabuada multiplicando pães. Papai tinha padaria, papai, fica no caixa. Legal. Então eu estava aprendendo a tabuada, um pão era R$2, 2 pães era R$4, aí vem, eu sempre digo para todo mundo, eu aprendi a tabuada multiplicando pães na padaria do papai, né? Então, e depois foi na adolescência, na juventude, fazendo faculdade, eu fazia faculdade de engenharia química, e outro irmão também meu fazia engenharia mecânica, e outros irmãos que estudavam aqui em Maceió, né? Estudava durante o período letivo, nas férias a gente voltava, papai, vai para a padaria também. Papai, eu quero passear. A padaria foi escola, foi a escola empreendedora, né? Eu quero fazer uma viagem, quer ganhar dinheiro, então vá trabalhar, ele deu dinheiro para você viajar. Queria comprar uma roupa, vá trabalhar. E assim foi eu, meus irmãos todos. E durante a O valor do dinheiro, o preço, quer dizer, você conseguiu entender, claro, que para você conseguir aquilo ali não era de tem que ter esforço, né? Tem que ter esforço. Acho que isso aí, a origem alemã da mãe dele, também exigia isso dele, e ele passou isso para a gente, né? E graças a Deus todos os meus irmãos estão bem, assim, todos terminaram a faculdade, todos trabalhando, não tem nenhum... Quantos irmãos? Foram 9, né? Faleceram 3. Né? E um desses meus irmãos que faleceu, fazia engenharia mecânica na época, e que era quem ia ficar com a parte de máquina. Né? Eu, na época, eu tive a ideia queria montar alguma coisa, e estudando no meu birozinho lá na República, que eu morava com ele e mais alguns amigos, eu vi um Clips e sempre procurei querer fazer algo que aqui no Nordeste não tinha, para evitar a concorrência local. Então daí foi que eu tive
Alguma coisa que se usasse muito, que não tinha ainda aqui. Muito, que fosse barato para fabricar, que eu realmente não tinha grandes recursos, né? Então eu estava estudando, vi um clipe, e daí eu comecei a desenvolver trabalho em cima dele, procurar alguém que eu conhecia que tivesse uma papelaria, saber se tinha alguém no Nordeste, e vi que todo clipe daqui consumido aqui em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, tudo vinha de São Paulo. Não era um maquinário caro, né? A matéria-prima também não era cara, então se juntou, fez uma cotinha na família e se montou comprou uma máquina. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma moto, que o papai tinha me dado, na época da faculdade de se deslocar aí meu irmão. Eu vendi a moto também. Virou o capital inicial. Aí deu para comprar mais uma máquina, com esse dinheiro da moto. E daí a gente foi indo, né? Meu irmão, infelizmente, teve um acidente de carro e eu estava indo para a faculdade, e faleceu, eu fiquei sozinho. Aí um tio meu veio me ajudar, e daí foi desenvolvendo, né? Contratamos um funcionário, um único funcionário, que está até hoje com a gente. Já está com a gente já há 37 anos, né, mais ou menos. Ele já se aposentou. Tem 37 anos de empresa. 37. Ele se aposentou e mesmo assim ainda continua com a gente, né? Fazendo serviços mais leves, mas ainda continua com a gente. E daí também é um amuleto, né? Da empresa. É um amuleto, eu falei para ele, aqui você só vai sair quando infelizmente tiver um problema de saúde ou não puder mais, né? E daí vai, tipo, ficou um amigo, né? Eu também aqui eu não sou uma pessoa que gosto muito de girar a mão de obra, né? A minha mão de obra aqui, todos eles têm mais de 10, 15, 20 anos. Sim. Entrou, trabalhou direitinho, a gente ensinou, fica. Esse aí rodar a mão de obra no estado, onde não tem muita mão de obra qualificada, não é fácil, né? Sim. Então aqui todo mundo aqui que entra, trabalhou direitinho, se aposenta. Sim. Eu não gosto de estar girando mão de obra. E daí foi do clipe, a gente passou para fabricar grampo de escritório, que é esse grampo 266. E do grampo de escritório, a gente viu um mercado maior, que seria o grampo industrial. Do clipe para o grampo, demorou quanto tempo? Acho que uns 6, 7 anos, mais ou menos. 7 anos? Então você se consolidou no clipe. 5 anos. 5 anos. Você se consolidou no clipe. Isso. E quando você se consolidou, você só vendia para a região? Eu vendia para basicamente... Você começou a ir para fora do estado? Não, já vendia. Alagoas, infelizmente, é um estado que tem um mercado pequeno, praticamente tudo, né? Então, Pernambuco é colado aqui. Praticamente então... 6 meses a 1 ano eu corri para Pernambuco. Depois eu corri para Sergipe e Bahia. Tive a oportunidade de conhecer bons representantes na época. Isso aí me ajudou bastante. Aí depois ele foi se alastrando, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e o Pará. Aí a gente parou aí no Clips. Aí daí, já nesse período também, a gente já foi entrando com o grampo de papel, né? Que chama grampo de escritório. Já era pedido dos clientes? Tá? O cliente já do clipe já meio que pedia o grampo. É o mesmo cliente, né? Que é o mesmo cliente. E outra coisa, eles gostam de comprar no mesmo fabricante, né? Não comprar o clipes em um e o grampo em outro. Então eu senti essa necessidade. Sim. Era um segmento também novo, né? E daí a gente foi com maquininhas simples, chamada na época maquininha pica-pau, que é trava de 3 em 3 arame, era igual se fosse uma maquininha de costura. Ia fazendo 3 em 3. Aí daí a gente foi desenvolvendo, andando bem com os clientes. Aí daí foi que a gente já passou com a segunda tecnologia do grampo, que foi para fazer com banda colada. A gente colar os arames, no caso 211 arames, e fazer já o pente inteiro, né? Em vez de fazer 3 em 3, já bate um pente. Que já se encaixa no... Isso. E nesse período também a gente já foi investir em telefilação. Em telefilação, eu trefila praticamente 33 anos já que a gente trefila. Trefilando para fazer o grampinho, o arame galvanizado para o clips. E logo depois a gente começou a fazer arame galvanizado para o grampo de escritório. E até a gente fazia a banda, colava os arames, teve a oportunidade de comprar, são máquinas praticamente, vamos dizer, caseiras, que quem fabrica grampo no Brasil ou compra uma máquina na Alemanha ou na Itália, são máquinas caríssimas. Para um produto ser um produto barato, de baixa margem de lucro, então cada um desenvolvia suas máquinas, né? Então a gente comprava às vezes uma máquina usada lá em São Paulo, ia melhorando, desenvolvendo. E do grampo de escritório a gente teve assim, a oportunidade de conhecer também o grampo para indústria moveleira, que a gente chama grampos industriais. E daí a gente começou também a investir nesse segmento, também com máquinas simples,
Mas aí aos poucos fomos desenvolvendo e daí a gente conseguiu, aí já entramos em novos mercados, né? Já fomos para o mercado de Minas Gerais, mercado de Brasília, Goiás, Tocantins, Cada estado era uma conquista, né? Tipo, agora a gente vendeu para Minas, agora... É uma conquista dessa expansão, né? Claro, porque claro. Você ser acreditado por outros estados e seu produto ser aceito em outros estados é muito principalmente em Minas Gerais, que é um mercado moveleiro muito grande, e a gente basicamente concorre com todas as fábricas do Brasil. Fabricante de grampo no Nordeste só temos a gente, né? Já se tentou uma fábrica na Bahia, fechou, abriu uma no Maranhão, fechou, abriu uma no Ceará, fechou, abriu uma outra, acho que Sergipe, fechou, e a gente conseguiu se manter até hoje, né? E daí a gente agora, já desenvolvendo um pouquinho mais, para não ficar muito focado só no produto, porque há uns 3 anos atrás a gente parou a linha de clips de escritório e grampo de escritório, porque está uma briga muito grande com os grampos chineses, um produto que se tornou muito barato com o crescimento da informática, né? O número de papéis de escritório diminuiu bastante. Diminuiu. Né? Então, consequentemente, o volume de clips diminuiu bastante. Por exemplo, quando eu comecei, estava no meu auge do clips, eu cheguei a fazer 30 toneladas de clips. Até é uma coisa que você imagina, como é que se usa tanto clips, né? Eu só aqui no Nordeste, uma fábrica fazia 30 toneladas. Tinha fábricas maiores em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então era um volume significativo. Quando eu parei, eu já estava em 12 toneladas. O mercado foi caindo. Não só o mercado caindo por causa da informática, que diminuiu o número de papéis, como também a concorrência com o produto chinês, que a gente não sabe o porquê, mas os produtos chineses que envolvem arame finos, eles conseguem ter um preço muito melhor do que produtos que a gente fabrica aqui com arames mais grossos. Tipo, o grampo industrial. Nós temos a bitola 1,40, que a gente concorre, tem um preço melhor que eles. Mas os grampos industriais, que é feito na bitola 0,80, ele já tem um preço ligeiramente melhor do que a gente. A gente não consegue entender por que lá o arame mais finos, eles conseguem desenvolver um custo menor do que a gente aqui. A gente até agora não deu para entender. Mas aí a gente vem, né, nessa batalha todinha, né? E agora, depois da pandemia, a gente sentiu a necessidade de entrar num novo segmento. Até mesmo para não ficar exclusivamente no grampo de escritório. Foi daí que a gente, como pela experiência em trefilação já de mais de 30 anos de trefilação, né, uma coisa simples, que é trefilar aço para construção civil, é muito fácil, né? Não é como é trefilar aço para grampo, que é um aço especial, arames finos, envolve trefilação seca, trefilação intermediária, trefilação úmida, o material tem que sair limpo para evitar problema na colagem do grampo, né? Daí a gente passamos para, agora, pela experiência, entrar nesse ramo de construção civil, e daí procurando o fabricante de máquina, que me indicaram lá a máquina, e por hoje eu já comprei máquina, mas não conhecia pessoalmente, apenas contato pelo WhatsApp, telefone. Hoje eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer o Léo. Estamos aqui, ele aqui vai me dar mais algumas dicas, né, do que é que eu posso fazer para a gente conseguir desempenhar melhor. Você já começou com a construção civil, exatamente com a pandemia ali, meio que, eu acho que a pandemia abriu um pouco a cabeça de muitos empresários para você ter um pezinho em outras coisas, né? E aí você adquiriu a máquina de tela, já começou a botar no mercado, sentiu uma boa resposta. Isso. E está trabalhando essa linha aí de construção civil. Eu espero, assim, primeiro diversificar, é a primeira intenção nossa, e depois crescer o volume. Como eu falo, aço, tudo significa volume. A siderúrgica só quer lhe vender do preço significativo, se você tiver volumes. Então, acho que um vai ajudar o outro, pela minha experiência na trefilação, e no volume de compras, né? E outra coisa, assim, eu apesar de fabricar grampos industriais, dentro de Alagoas, acho que fica 5% da nossa produção. 95% é para fora. Já na área de construção civil, eu acredito que basicamente 90% vai ser aqui dentro do estado, né?
tem uma demanda interna. Sim. Já que já não é o caso do molde dos grãos para a indústria moveleira, né? Que aqui no estado tem pouca indústria moveleira. A indústria moveleira forte mesmo é do Ceará, Bahia, Minas Gerais, né? Goiás também. Pará tem seu polo pequeno, mas tem razoável. Então, não sei, seria uma maneira de também vender alguma coisa para o mercado interno, não depender só do externo, né? E também a gente queria cair também um pouco fora da concorrência chinesa, porque os grampos industriais hoje sofrem com a concorrência chinesa. Dá para concorrer? Dá. No momento está indo brigando junto, né? Alguns empresários, mesmo pagando um preço um pouco maior, estão dando prioridade ao produto brasileiro, em detrimento ao chinês. Né? Já o produto da construção civil, eu acredito que a concorrência seja menor. Né? Ninguém vai estar importando malha pop. Né? Pelo volume não é interessante. Não vale a pena. Né? Talvez importe o fio máquina, né? Para ter uma maneira de baratear. E também seria para a gente, espero um dia ter a oportunidade de importar um fio máquina também. Tivemos a oportunidade, mas para o grampo, o fio máquina exige uma certa qualidade, não é qualquer tipo de fio máquina. Para a construção civil não, qualquer fio máquina, as trefilações são leves, né? Reduções também são tranquilas. E o próprio arame fazer uma malha não exige uma maleabilidade, uma dureza constante, como é no grampo. E daí eu estou com uma esperança que esse novo segmento me traga bons retornos. Né? E espero que a máquina também seja um maquinário adequado para a minha produção, que eu acredito que seja mesmo. Estou satisfeito até agora com a assistência aí do Léo, do pessoal que vem aqui, da assistência, vieram instalar a máquina. Né? É um fabricante com bastante pré-requisitos, uma coisa que faz sair bem, tudo certinho. Né? É difícil, eu já comprei máquinas de vários fabricantes de São Paulo, os caras mandam a máquina, vem aqui, e tchau, liga a máquina, vai embora. A gente vê que não tem um pós-venda muito bom. Né? Já o Léo aí, a gente vê que aqui é uma empresa nordestina, mas que está andando direitinho, né? Tem uma outra visão de máquina. Não é só vender a máquina, é vender que ela produza e tem uma manutenção adequada, que a gente sabe que é um problema sério hoje em dia, é manutenção. Né? A escassez de mão de obra para manutenção está cada vez mais difícil. Né? Hoje, antigamente nós tínhamos curso no Senai, aqui em Maceió mesmo se formava a turma de Senai, torneiro, fresadores, eletrotécnico. Hoje em dia não tem mais isso. A garotada nova gosta mesmo de estar na tela do computador, não quer pegar na massa mesmo, né? Tá na enxada, né? Quer a caneta lá. Então a gente está sentindo muita dificuldade. Então é importante o pós-venda, né? Que vem alguém que está com problema aqui, melhora aqui. Isso aí eu estou tendo retorno bastante com a máquina. Espero. Então isso você pode ficar tranquilo que é o que a gente cuida mais. Tá, é o pós-venda. A gente tem um grupo só para isso, só para cuidar, para trocar ideia com os técnicos online, que tá falando um pouco da gente, como a gente também já está praticamente no Brasil inteiro, 23 estados, então em 4 países fora, a gente resolve tudo isso de uma maneira online. E se a gente é colado com vocês aqui pertinho, é mais fácil ainda. Eu queria saber um pouco, sobre as dificuldades ao longo desses anos. Porque uma vez que o empreendedor ele chega naquele momento de dificuldade, aquela encruzilhada em que ele realmente, nossa, agora, porque durante esses anos aconteceram muitos planos, sobe e desce, e realmente precisa ter aquela perseverança, aquela resiliência, você tem que tomar decisões. Qual foi aquele momento que você sentiu na sua história, que você acha que foi aquele momento que eu tenho que tomar aqui uma decisão importante? Você tem algum momento assim, que você possa comentar? Eu acho que todo momento foi difícil. Né? Cada ano nesse país aqui é uma vitória em terminar, chegar no final do ano, a empresa está aberta. Né? Porque eu comecei em 1987, era o final do governo militar, né? Eu nem lembro, eu sabia. A inflação ali era a loucura, né? Era como se fosse na Argentina hoje, inflação de 100% ao mês, né?
aquela coisa toda. Então, aquilo já foi uma dificuldade. Depois entrou acho que foi o Collor depois, plano cruzado, aquela tira o dinheiro. Você viveu tudo isso aí, eu comecei assim. Todas essas emoções. Como eu digo, eu não deveria ter começado com fábrica, porque fábrica é para quem tem um capital bom para investir. Eu não tinha. Né? Foi a moto, foi o seu primeiro capital então, né? Como eu falei, eu comecei com um funcionário, né? Não tinha telefone. Na linha telefônica naquela época, em 1987, era uma fortuna, né? Aliás, a linha telefônica só veio para a minha empresa, acho que em 90 foi que ela veio. Eu usava o telefone da empresa do meu pai. O cartãozinho que eu tinha, que vendia clipes, o nome da minha empresa, a Fairplus, mas o telefone era da empresa do meu pai. Os funcionários lá sabiam, anotavam os recados. Se ligasse para lá. Para mim, eu trabalhava um horário na empresa do meu pai, que era uma padaria, e outro horário eu trabalhava na minha empresa. De manhã, um funcionário só ficava fazendo, quando eu chegava de tarde, via o que ele fazia as entregas, né? E daí foi essa dificuldade toda, né? Aí o telefone mesmo foi o telefone de meu avô, quando ele faleceu, a família doou para mim, que viu meu esforço lá na empresa, lá eu e meu tio, depois se batendo, né? E daí, então, como eu digo, então aí depois entrou o Sarney, veio o Collor, veio Tancredo Neves, aquela bagunça. Aí, acho que antes veio, sei lá, vários planos, plano cruzado 1, plano cruzado 2, aquela coisa todinha. Mas aí teve um período bom, que foi aquele de Fernando Henrique Cardoso, deu uma estabilidade no real, né? A empresa deu uma crescida. O primeiro ano do governo Lula também foi um ano que a gente realmente vendeu muito, mas logo depois, 2008, a coisa começou a andar para trás, né? Veio aquela crise internacional, o governo já não adotou umas políticas de continuidade. O mercado caiu. O mercado foi caindo, 2008, 2010, 2013, 2014, acho que foi o ápice da crise, né? Eu também fiz uns investimentos, já estava no porto melhor, fiz uns investimentos não deram muito certo, de manutenção, para fazer uma empresa de manutenção mecânica. E daí foi um período que realmente eu decidi. Chegou a diminuir a quantidade de funcionário ou você investiu mais em maquinário com mais produção e menos custo? Olha, a gente entrou numa crise muito grande e temos poucos funcionários. Fizemos reuniões aqui com funcionários, que diminuímos o salário. Né? Ou demite, ou diminui em 30% o salário de todo mundo, tiramos a cesta básica, a gente dava um plano de saúde aos funcionários, tiramos os planos nessa época. E daí eu fiquei até num momento que eu digo, continuo ou não? Ali sim, mas meus tios queriam até encerrar a atividade, eu digo, não vou não, eu vou ficar sozinho. E daí a coisa começou a dar uma melhoradinha de levezinho, foi. Em 2018, a gente já estava mais ou menos reequilibrado, né? Foi na época que a Dilma saiu, aí já começou também o campus importado a desaparecer, o dólar subiu, né? Que o Lula botou aquela história de R$1 a $1. Aquilo para mim, eu acho que foi um extermínio de empresa no Brasil, né? Eu vi várias empresas do meu segmento, por exemplo, no Brasil. Perdeu competitividade, né? Perdeu competitividade. Claro. A gente ia ali na rua Piratininga, não sei se chegou a conhecer, eram várias máquinas brasileiras, depois desapareceu tudo, né? Aquelas máquinas Home, Soca, Rouco, Sanches Blaines, aquele pessoal ali, Zoca, né? Foi praticamente exterminado, né? A gente só via depois lá na rua Piratininga, máquinas chinesas, e no meu segmento mesmo de grampo, tinham 45 fábricas de grampo no Brasil. Em 2017, fez uma reunião lá em São Paulo, então sobraram 13. E eu fiquei entre essas 13. E de lá para cá, a coisa foi melhorando bastante, né? Com a pandemia também, a gente trabalha, grampo industrial é um grampo que é voltado à indústria moveleira. Como foi o primeiro mês da pandemia, quando aconteceu? O primeiro mês foi terrível. Primeiro mês. A gente parou a fábrica, né? Fechou o mês. E ninguém me pagava. A gente ficou sem caixa, pagamos o que pudemos aos fornecedores e fizemos a negociação com a Gerdau, basicamente com a Gerdau, que esperando o pessoal pagar a gente, para a gente pagar ela também, né? A gente não era tão capitalizado. Mas aquilo ali não foi tão ruim quanto 2014.
Em 2014 o mercado estava funcionando em baixa, mas estava. Ali foi todo mundo no mesmo barco, né? Estava todo mundo com aquela dificuldade, mas logo depois, aquilo foi em abril, se não me engano, que fechou. Mas o pessoal, quando fechou, o pessoal veio para dentro de casa, né? Muita gente depois começou a abrir o mercado, mas as pessoas quiseram ficar dentro de casa. E para ficar dentro de casa, as pessoas começaram a melhorar seu conforto, a comprar, melhorar a sua estadia, a sua quarentena dentro de casa, né? Para o móvel. O móvel, a televisão, o computador novo. E aí ativou... Agora lá, o sofá, então, né? Era um dos móveis mais utilizados dentro da residência. O que é que principalmente um sofá popular, o que é que uma pessoa, vamos dizer, de classe baixa, assim, assalariado, o que é que eles faziam durante a pandemia? É ficar dentro de casa, as crianças não iam para a escola, estavam fechadas, todo o lazer deles era para sentar no sofá, para sentar na televisão. Então o sofá se via de manhã, de tarde, de noite, as crianças comiam em cima do sofá, derrubavam, o sofá se estragava, então o sofá popular explodiu. O consumo, assim, foi uma coisa enorme. Somente quando saiu aquela história dos R$600 de ajuda, lá. Então o sofá circulou dinheiro na economia. Foi, aí faltou grampo no Brasil, os grampos chineses também não chegavam, porque teve problema de frete, aquelas coisas, eles também tiveram problema na produção lá na China. E daí faltou grampo, o preço do aço subiu muito, né? E o preço do aço praticamente triplicou, né? O preço do grampo também quadruplicou, as margens foram lá para cima, porque faltou aço no Brasil, faltou aço, faltou grampo. Então foi um período que a gente conseguiu se capitalizar. Crescemos, capitalizamos. E daí a gente, depois da pandemia, eu tive essa ideia agora de entrar nesse segmento, como também modernizar minhas máquinas no setor de grampo, né? Estamos comprando hoje as máquinas mais modernas que existem, da Italpunto, um fabricante italiano, que domina o maquinário de grampo de ponta no mundo, né? E daí essas máquinas estão prevendo chegar agora já outubro para novembro. Ano que vem a gente está com tecnologia moderna no grampo e tecnologia moderna na parte de construção civil. A gente comprando já o maquinário, estão iniciando muito lentamente. Nossa prioridade é o grampo ainda, né? E o construção civil, como eu falei, a gente está na fase de ampliação, alugamos os galpões vizinhos, estamos aumentando nossa subestação elétrica, que atualmente é de 450 kVA. Estamos passando para uma de 1000 kVA, né? Principalmente que vai entrando trefilação aí mais pesadas. Também estamos investindo em trefilação para grampo também, trefilas úmidas. Então, espero agora a gente passar por um período longo de que a coisa, prosperidade, o mercado não venha, mais estabilidade do país, né? E eu estou achando que, apesar de mudança de governo, esses problemas todos, acho que a gente tenta ter uma estabilidade, né? Espero, né? Vou falar um pouco de política, eu não sou Lula, mas espero que a coisa... de política eu cortei... torço pelo governo dele, já que ele está aí, né? Não adianta a gente torcer contra, né? Está todo mundo no mesmo barco, né? Que venha bons resultados do governo e a gente vai tocando. E em relação à sucessão, ou seja, o envolvimento dos filhos, como é que você pensa? Porque eu sempre vejo que a nova geração, ela está se envolvendo menos nos negócios dos pais, quer seguir outras trilhas. Como é que você pensa, como é que você está pensando? Me conta eu tenho 3 filhos, né? Uma mora fora do Brasil, um outro mora aqui comigo, tem 27 anos, ele está começando há uns 3 anos para cá, ele está começando a participar aqui comigo da empresa. Agora é uma geração eletrônica, né? Não é a geração de botar a mão na massa, de gostar de botar o pé lá na produção. Né? O meu tem jeito para o negócio, ele vai lá, já está começando a ver a questão da limpeza, a organização do chão de fábrica. Ele está sendo o Maurício da padaria, então? Não. Porque eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, né? 7 anos, papai já mandava todos. 7 anos eu varria chão. Papai vai. A padaria lotada de gente. Pega a vassoura, varre para papai, varrer o chão. Vai varrer sim. É assim que se aprende a dar valor ao trabalho, a valorizar até o seu funcionário que está fazendo aquilo também.
estava em chão, né? Ele já começou a trabalhar já com 24 anos praticamente, teve que ele começou. Trazia ele nas férias aqui, você estava ali, vai embalar, eu dou um trocadinho, cada caixa que você fizer eu dou X reais. Mas isso era um período de férias, né? Minhas férias eu trabalhava, né? Eu trabalhava de manhã, ia à praia à tarde, eu trabalhava de tarde, ia à praia de manhã. Lá em casa é assim, um trabalhava de manhã, o outro trabalhava de tarde, né? Não pegou tanto no chão de fábrica como pegou hoje, né? Mas assim, são pessoas que estão com muita tecnologia, né? Muita ideia de administrar a empresa mais distante, colocar chip ali, não sei o que, interligar as máquinas, tudo no computador, ter um controle melhor da produção, do estoque, né? Da expedição, né? Mas eu acho que ainda é o olho do dono que engorda o gado. A eletrônica vai auxiliar bastante, mas ela não está mano a mano com o funcionário, não está olhando o rosto do funcionário, né? Não está olhando o rosto do caminhoneiro que vai levar a mercadoria, não está olhando o rosto do faxineiro mesmo, da pessoa que está lá na cozinha, né? Eu acho isso aí muito importante. Isso é fundamental para não ter, como você falou, o turnover, né? Que é a saída dos funcionários. Você tem funcionário de 10 anos, de 20 anos, de 30 isso, anos. Como eu falo, a gente é uma empresa, só tem a gente aqui no Nordeste. Aqui, a maioria dos meus funcionários, ninguém tem curso de mecânica, a não ser o pessoal lá da manutenção, um torneiro, um fresador, coisa ou outra. Mas aqui eu já peguei faxineiro, o cara começa como faxineiro, a gente vê que ele tem interesse pelo trabalho, já fica olhando as máquinas, vê que a empresa está crescendo, já faz a faxina, mas ela fica olhando alguma coisa. Aí a gente vê que a pessoa tem uma boa índole, quer vestir a camisa da empresa. A gente já ensina a mexer numa máquina, o outro era vaqueiro. Tem um cara aqui que tomava conta de vaca, fazia queijo. Né? Daí a gente não queria mais morar no interior, veio morar em Maceió, contratou. E daí só uma mão de obra assim, a gente não roda a mão de obra. Porque você passar 1 a 2 anos para o cara ter uma boa prática na máquina, e daí você vai e tira para colocar outro que é mais barato, não vale a pena, né? Então, para quem preza com qualidade, são máquinas vamos dizer assim, a tecnologia ainda existe muito trabalho manual, né? Não é aquela. Então, você precisa de um cara que tem uma boa prática manual, isso leva um tempo. Mas já é diferente dessas máquinas que vai vir da Itália, né? Tá para chegar, são máquinas lá que você regula a máquina, o computador, sensores, qualquer problema, a máquina para, diz qual é o problema, muda aqui, troca essa peça. Basicamente tirou uma peça, botou outra e ligou a máquina, né? Então aí talvez meu filho, que já gosta mais dessa parte eletrônica, vai ter um desempenho talvez até melhor que eu nessas máquinas, né? Espera, né? Eu já estou com uma certa idade, não pretendo parar de trabalhar nunca, mesmo velhinho, eu prefiro estar acompanhando ele aqui, né? Eu comecei isso sozinho praticamente. Se um dia tu tiver a oportunidade de mostrar as fotos, eu não acredito que era a Fairplus, né? Um galpãozinho escuro com 13 lâmpadas, 13 maquininhas embaixo das 3 lâmpadas, um funcionário, ninguém usava bata, nem ele, nem eu. A minha sucessão de empresa, hoje em dia se baseia no Bruno, tenho um outro filho de 9 anos de idade, que nas férias também já estou trazendo. Esse aí eu trouxe até todas as férias, quase todo dia eu trago eles para cá e boto ele ali para ficar embalando mesmo com o pessoal, né? Para ficar olhando, não, vou dar lá para embalar, ele reclama, vem, isso aqui, volta para a máquina. Ele vai e volta, embala, tem dias que ele não pode vir, eu não trago. Mas eu acho que o primeiro é conhecer lá o chão de fábrica, para depois vir para o escritório, né? Essa sempre foi a ideia de papai, minha, e que espero que seja dele, né? Como eu falei, eu trabalho desde meus 7 anos de idade, aprendi a tabuada multiplicando pães. Que antigamente a tabuada era dada quando ele tinha 6, 7 anos de idade, hoje em dia é um pouquinho mais cedo. Então eu estudava na escola de tarde, a professora dizia 2 mais 2, então eu aprendi a multiplicar pães lá. Ficava em pão e respondia. Com 9, 10 anos de idade eu já ficava sozinho no caixa. Atendia todo o movimento da padaria do meu pai. O outro irmão entregava pão, o outro fazia outra coisa. Quando ia lá, às vezes que eu estava folgado, vai lá ajudar os padeiros lá dentro. Eu ajudava, às vezes varria varrer o chão da padaria. Ficava até com vergonha que a padaria do papai era no centro da cidade, um ponto bem localizado, tinha amiguinhos de colégio que passavam, estava eu lá varrendo o chão. Tinha maior vergonha. Hoje em dia
eu sinto até um certo orgulho de ter feito isso, né? São coisas do passado que engrandeceu a gente. O nome Ferplast significa? O nome de Ferplast que a gente queria mexer na época, nós queríamos mexer com alguma coisa de ferragem, no caso seria a parte de clips, né, e grampo, e também compramos uma injetora de mexer com plástico, alguma coisa paralela, 2 segmentos, era a ideia inicial, para ver qual dos dois seria melhor. Mas a gente compramos uma injetora e acho que uma extrusorazinha pequenininha, a gente viu que era um segmento caro, não tinha dinheiro, e o clips foi logo muito Aí mais virou rápido. só o pé. Aí teve uma pessoa que se interessou pela injetora, a gente revendeu logo a injetora e ficamos só no segmento de aço mesmo. O nome continuou. O nome já tinha pé, já estava... Não tinha pego, não tinha como mudar. Até se pensou se mudar, não, vamos mudar, esse nome não está muito adequado, mas aí ficou. Né? Tem nada a ver com o segmento de suporte, né? Que seria, o pessoal normalmente é Grapax, Grafix, Grampo Fix, né? Mas aí continuou e espero que há mais 100 anos para frente aí. Com certeza. Meu amigo Maurício, muito obrigado. Então, espero contribuir aí para o crescimento da MAC. E espero que a MAC também engrandeça a gente, né? E com certeza vamos trocar boas informações. Léo, prazer aí. Prazer. Muito Participar obrigado. dessa entrevista aí. Excelente. Uma aula.